Olá, começa agora o programa que fala de inovação tecnológica e negócios escaláveis para atender às demandas do dia a dia. Esse é o Projeto Startup, seja muito bem-vindo. Hoje vamos conversar com o Luiz Zick, ele é empresário e mentor de empresas e startups. Mas antes, vamos conferir a startup Trachin, que fomenta a economia circular lá no Rio Grande do Sul. Na tela! Meu nome é Sérgio Roberto Finger Dutra Filho, mais conhecido como Serginho Finger. Sou CEO da Trachin atualmente. A minha formação começou com a parte de desenvolvimento, tecnologia. Comecei fazendo engenharia de computação na Federal do Rio Grande do Sul. E ao longo dessa trajetória, o meu primo me convidou para montar uma agência de marketing digital, isso em 2010. Eu ainda cursava engenharia de computação. E aí a gente montou essa agência. Em 2012 a gente participou de um concurso, um hackathon, na época não se chamava assim, mas patrocinado pela Adobe francesa, que era um desafio. Em 24 horas tinha que montar uma ideia de tecnologia e sustentabilidade, conectando as duas partes. E a gente não conhecia muito, né, de resíduo, nada disso, mas a gente trabalhava bastante com e-commerce e sabia que os resíduos tinham valor. Então a gente pensou numa ideia onde a gente pudesse trocar o resíduo por uma moeda que pudesse ser utilizado no comércio eletrônico. Em 2017 eu me formei e surgiu um edital no Instituto Federal do Rio Grande do Sul que pedia também ideias de sustentabilidade e tecnologia. E aí eu falei com o meu primo, que era meu sócio na agência, cara, quem sabe a gente bota essa ideia para ver como é que funciona esse mundo de startup, como é que é esse novo modelo de negócio que cresce tão rápido. A gente colocou a ideia e em pouco tempo a gente foi validando ela, né, e viu que tinha potencial de negócio e aí montou uma equipe para tocar, né, a startup de fato, deixou de lado a agência e virou o negócio principal dos dois e dos demais sócios. Na agência lá, que eu e o Gustavo eram sócios, né, a agência já não estava muito bem, então a gente já estava com problema na empresa ali, né, a gente já estava pensando o que a gente vai fazer se a agência não der certo. Né, a gente tinha perdido alguns clientes, a agência chegou a ter um desenvolvimento legal e depois foi decaindo, então a gente já estava pensando o que a gente ia fazer, eu e o Gustavo. E aí quando teve essa ideia, né, a gente entendeu na incubadora que precisava ter pelo menos uma pessoa full time lá, dedicada para testar, para ver realmente aquela ideia. E aí eu saí da agência, da operação da agência, né, e fui tocar esse MVP, né, o mínimo produto viável ali, para ver se faria sentido. E os outros sócios a gente já tinha chamado para a equipe, mas eles estavam part-time. Então eles continuavam nos seus empregos, nas suas execuções lá diárias, mas eles faziam parte, né, das discussões, em alguma etapa ali eles ajudavam, né, preciso de um apoio operacional, o pessoal se juntava e fazia, principalmente o apoio financeiro, né, que no início a gente precisava ali, era recurso escasso, então cada um casava ali uma parte da grana para pagar esse desenvolvimento inicial. Isso foi abril de 2018 que a gente começou o processo de incubação. A gente trabalhou o ano todo de 2018 para validar a ideia e aí entrou num processo de aceleração. A gente participou de um programa de aceleração do Sebrae, o Inovativa Brasil. Foi a primeira turma de impacto que foi criada. Então ali a gente entendeu mais ainda sobre modelo de negócio, sobre startups, sobre captações, né, quais eram as fases da startup. A gente teve muito contato com mentores, né, que nos ajudaram a desenvolver a ideia. E no final do ano a gente participou de um processo de aceleração com investimento. E aí a gente recebeu o primeiro investimento para poder trazer a equipe full time. A Trachin é uma empresa que trabalha com economia circular, em duas frentes, gestão de resíduos e logística reversa, fazendo 3 passos básicos: a educação e a estruturação, ali, a sinalização, treinamento, para que o pessoal faça o descarte do resíduo, né, do lixo corretamente. Depois a gente faz a etapa de coleta e destinação desse material. Então entra toda a parte logística de operação, né, pegar o material de um lugar e destinar para outro, né, onde esse material vai ser processado ou vai ser destinado corretamente. E uma terceira etapa que é a parte de rastreabilidade de todo esse processo. Então a gente tem um sistema, né, onde a gente rastreia todo o passo a passo do lixo, ali, do resíduo ao longo da cadeia até a destinação final. Então a gente trabalha aí com geradores de resíduo, né, que precisa descartar o seu material, com empresas que precisam fazer a logística reversa das suas embalagens, dos seus produtos, né, reconectando com a cadeia de transformação. Quando a gente teve a ideia da Trachin em 2012, já tinha esse nome, né, já era Trachin. Na época a gente, vai ser um produto de lixo, então trash em inglês, e o LinkedIn tava bombando, começando a bombar, então Trachin, o lixo entrando, a ideia era essa, né, o lixo entrando e trazendo valor.
e aí ficou esse nome, e quando a gente tirou do papel lá em 2018, manteve o nome. Hoje a gente trabalha com todo tipo de gerador de resíduo. Então a gente tem resíduo reciclável, que é o mais comum, papel, plástico, metal, vidro, resíduo orgânico, que pode ser compostado, rejeito, que tem que ir para aterro, resíduo de construção civil, resíduo perigoso. Então a gente tem hospitais, condomínios, escolas, shopping center, estádios de futebol, até municípios, né, onde a gente ajuda a estruturar toda a parte de coleta seletiva e dar uma destinação para esse material. Em 4 anos e meio a gente cresceu mais de 67 vezes, né, em termos de faturamento. Em termos de equipe, hoje a gente tem mais de 40 pessoas na equipe, né, um número bem grande se a gente olhar o que era o projeto lá no início. Então a gente teve todos os tipos de desafio até entender se o nosso modelo de negócio realmente era atrativo, se supria a necessidade do mercado. A gente começou trabalhando com condomínios, né, e o nosso modelo era fazer coleta de graça e ainda pagar pelo resíduo. E a gente foi vendo que isso não era sustentável no longo prazo, que a gente precisava remunerar a cooperativa, precisava remunerar a logística, precisava se remunerar. Então a gente teve uma dificuldade grande aí no início da Trechim, que era validar um modelo de negócio que fosse rentável. Depois foi a questão da expansão de mercado, como é que a gente cria uma operação em Porto Alegre que funcione no Brasil todo, e como é que a gente leva essa operação para o Brasil e depois, né, quem sabe, para o mundo, que é o que a gente está olhando agora, como é que a gente internacionaliza a Trechim. Então o mesmo modelo que funciona em Porto Alegre tem que funcionar em Manaus, tem que funcionar em Fortaleza. E como é que a gente faz isso rodar com o tamanho que é o Brasil, com as dificuldades, as particularidades, as diferenças culturais que tem. Então a gente teve também ali nos 2 primeiros anos essa dificuldade de entender as particularidades de cada região que a gente ia atuar. No início era muito cliente pequeno, regional, né, e a gente foi ganhando visibilidade através desse diferencial em relação ao que tinha de poder público prestando serviço de coleta de lixo. Né? Então, a diferença é que tem a Trechim atuando em relação à prefeitura coletando. A gente foi mostrando que dava para resolver um problema ambiental e social de uma forma inovadora e gerando valor para todo mundo. E depois entender como conectar com esses grandes clientes e fazer esses projetos rodarem, né? Com uma diferença de uma startup, com uma estrutura desse tamanho, conectando com grandes clientes, né? Com Havaianas, Natura, né? Nike. Como é que o setor jurídico conversa com o nosso jurídico, né? O modelo de contrato, de gestão de fornecedores. Né, como é que eu passo numa auditoria do Alpargatas, né, que vai vir avaliar minha operação sendo uma operação de startup. Os primeiros funcionários foram estágio voluntário, né, o pessoal gostou da ideia da Trechim, viu o potencial. Acho que a gente tem a questão do propósito, né, atuar no mercado que a gente atua, tem a questão da sustentabilidade, tem a questão do impacto social. Depois, com o crescimento da empresa, a gente foi vendo a necessidade de ter alguns setores de apoio, né, RH, financeiro, né, e aí apoios externos também, jurídico, né, contabilidade, tem algumas assessorias externas. Hoje a equipe da Trechim a gente tem 42 pessoas, metade é operação, né, como a nossa operação ela é terceirizada, a gente não tem caminhão, a gente não tem galpão de armazenamento, a gente não tem aterro, né, a gente trabalha com parceiros e a gente precisa fazer a gestão remota desses parceiros no Brasil todo. Depois a gente tem uma área grande de marketing, né, que faz toda a comunicação e vai desde a criação do projeto, né, na parte comercial, lá atuando junto com a área comercial, modelando esses projetos para os nossos clientes, com as características de cada cliente, né, coletar panela para Tramontina é diferente de coletar chinelo para Havaianas. Então eles nos ajudam a montar esse projeto e depois atuam na parte toda de rastreabilidade, trazendo os reportes, né, fazendo a comunicação, toda a parte do storytelling, né, e ajudando a transformar esse produto lá na ponta também. Depois vem a área comercial, né, para poder crescer dessa forma escalável, né, e em ritmo acelerado. A gente tem uma equipe hoje comercial que atua muito, né, na parte ativa de captação de clientes. O nosso cliente hoje ele não vem de forma orgânica, é uma venda consultiva, né, um projeto, né, que demora ali para ser fechado, porque é um serviço, né, muito custoso para o cliente e necessário ao mesmo tempo. Então ele tem que tomar a decisão correta, porque ele não pode ficar trocando todo mês. No nosso mercado até de resíduos, sustentabilidade, ele teve um impacto diferente na pandemia. A gente começou, 2018 foi ali o nosso MVP, 2019 que a gente realmente começou a operar, né, testar mercado, e lá a gente teve faturamento, né, de 100 mil reais, e no outro ano, 2020, que entrou a pandemia, a gente achou, agora não vamos conseguir crescer, a gente recém tinha captado um novo recurso, a gente não vai conseguir crescer tudo que a gente tinha planejado. Mas não, acho que as marcas começaram a se atentar que a necessidade
era de sustentabilidade, né, que o pessoal estava se apegando a isso, a produção de resíduo, né, aumentou, todo mundo começou a perceber, estava dentro de casa, as marcas começaram a fazer vários projetos de logística reversa e a nossa receita cresceu quase 7 vezes. E aí para frente a gente está vendo isso, as grandes marcas olhando a economia circular como um grande aliado, né, a sustentabilidade como gerando valor para o seu produto, para o seu serviço. E a gente tem uma projeção de crescimento aí bem acelerada, né, um mercado absurdo em termos de potencial versus o que é feito hoje, inclusive internacionalmente. Né, e pode até parecer, né, meio loucura assim, quando a gente fala o Brasil é referência em gestão de resíduos, mas para a América Latina, muitas coisas o pessoal tem vindo buscar aqui no Brasil de soluções. Então tem parceiros nossos que já estão atuando lá fora, tem empresas que estão conversando com a gente para tentar atuar lá fora. Quando a gente criou a Trechinha, nossa ideia era trabalhar com as informações, né, porque todos os sócios ali tinham noção de marketing, de administração, de gestão. Então a gente queria trabalhar na rastreabilidade, né, nas informações do resíduo, ser um centralizador de informação, ser o Google do lixo ali. Só que a gente viu que tinha muito problema operacional que precisava ser resolvido. Né? E aí a gente entendeu que a gente tinha, além de um problema para resolver e que a partir dali que a gente teria os dados, a gente também tinha um potencial de impacto social e ambiental muito forte. Se a gente resolvesse essa questão logística, de educação ambiental. E aí a gente foi ver que o mercado de clean tech estava crescendo, né? Entendeu esse termo, né, de clean techs, climate techs, enfim, né, todo mundo que trabalha em negócios sociais, negócio de impacto. A gente foi entendendo que esse termo também trazia valor para o negócio. Hoje, como forma de receita, na empresa a gente tem 2 linhas, né? Uma que é a parte de serviços, e aí entra toda a parte de prestação de serviço em gestão de resíduos, em logística reversa, a parte de prestação de serviço para eventos, e tem uma linha de consultoria, onde a gente traz todo esse conhecimento que a gente agregou aí ao longo do tempo, trabalhando com a cadeia de reciclagem, para projetos específicos, né, com grandes marcas. Eu quero virar aterro zero até 2030. O que eu preciso fazer? A gente monta essa consultoria, o passo a passo. Eu venho no Nubank, eu quero trabalhar o meu guia de materiais aqui, todos os materiais que eu uso no banco, eu quero que sejam sustentáveis. A gente presta consultoria, né, indicando quais materiais usar, como é que é o ciclo de vida de cada produto. Né, então a gente presta consultoria para questões que ainda não foram resolvidas pelo mercado, que a gente não sai operando direto. Então a gente traz essas soluções também. E na outra parte de monetização a gente tem a parte dos resíduos, né, que a gente comercializa, a gente compra e vende resíduo, a gente faz essa parte de trade, conectando fonte geradora com recicladores, né, e ganha nessa conexão. Interessante essa startup, né, gente? A gente vai agora para um rápido intervalo comercial e na volta vamos falar com o Luiz Zick, empresário e mentor de empresas e startups. Não saia daí, é rapidinho. De volta com o Projeto Startup, vamos agora conversar com o Luiz Zick, empresário e mentor de empresas e startups. Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao programa, aqui do canal Empreender. Olá, muito obrigado pelo convite, uma honra, estou à disposição, parabéns pelo trabalho de vocês, inclusive. Viu? Obrigado, Luiz. A gente agradece também aqui a sua participação conosco nesta edição do Projeto Startup. Luiz, a Trechinha ela encontrou de fato um nicho de mercado que tem crescido muito no país, né? Você acredita que é um negócio escalável? Sim, toda startup busca essa escalabilidade, né? Quando você traz tecnologia para implementar uma solução, resolver uma dor, né, que a gente fala muito no mundo das startups, o ideal é que você, dentro desse nicho, busque resolver apenas um problema, apenas esse problema, porque aí você vai entender mais o mercado e vai entender aonde essa solução vai estar dentro de outras empresas, até de outros segmentos. Então, sim, a escalabilidade ela vem com a tecnologia e com a observação do mercado em geral, resolvendo o mesmo problema de outras empresas e até outros setores, né? É verdade, Luiz. Até porque a gente sabe, né, Luiz, que esse conceito da sustentabilidade,
da economia circular, ele está em plena ascensão, né? Vem crescendo cada ano, né, que se passa, né? Total. É uma discussão saudável, importante, e trazer tecnologia e trazer startups para esse mundo é buscar resolver esses desafios do nosso planeta, digamos assim, por um patamar diferente, né? Onde antigamente a gente tinha necessidade em desenvolver, em produzir muito, né? Hoje a gente tem a necessidade de identificar o que está sobrando ou o que está prejudicando o planeta, o meio ambiente, entretanto, resolver o problema com o descarte, com o que não está sendo mais utilizado, né? E com tecnologia e com pessoas, buscando resolver esses desafios, a gente consegue produzir mais, com qualidade, menos desperdício, né? E com mais sustentabilidade. Então, as startups, elas vêm realmente para resolver todo tipo de problema. E aí está o ESG, que trazendo esse mundo para dentro do meio ambiente, a gente consegue ajudar muito mais o nosso meio ambiente. E falando dessa conscientização do descarte correto, Luiz, da questão do meio ambiente, da preservação ambiental, como é que você vê, como é que você enxerga esse mercado aqui no Brasil? Esse mercado de reciclagem? Perfeito, muito, muito boa pergunta. É um desafio para quem não é da área, né? Eu sou engenheiro de software por formação, atuo em gestão de projetos, né? E fundei várias startups, né? Dei exit em 2, é quando você vende a sua participação. O que a gente percebe? Que é preciso reeducar, né? Como você educa um filho, como você se reeduca por alimentação, por esporte, você precisa reeducar, você precisa aprender aquele assunto. Então, você tem que mergulhar nesses desafios, nesses problemas, entender como pode ser resolvido isso, fazer rapidamente testes, identificar melhorias e aplicar o PDCA ali, né, melhorando continuamente esse processo, para que todo esse aprendizado teu, você possa ser multiplicador dessa verdade, né? Olha, precisamos olhar com carinho para onde nós vivemos, onde nós moramos, como tratar melhor o ar, o solo, né? Para que a gente possa, a água, para que a gente possa plantar, ter o alimento dali, né? Então, o Brasil, ele tem se tornado no meio ambiente realmente, né, uma vitrine, porque basicamente a nossa, né, o pessoal fala que brinca, e é uma verdade, né, que o Brasil pode estar sustentando o mundo pelo agronegócio. Então a gente precisa tratar muito bem o nosso meio ambiente, reeducando toda a população, independente se você é de um grande centro populacional ou você é de uma cidade com 10 mil, 20 mil, 30 mil habitantes. Você precisa trazer essa realidade, trazer esse tema, discutir, falar que é realmente, né, um problema, o descarte correto, a tratativa da água, como você cuida do solo, como você faz todo esse ecossistema trazer. Então é lá da escola, em discussões em casa, né, que a gente consegue expor o problema, mas falar, olha, temos esse desafio, temos esse problema, como que nós podemos resolver? E aí vem as discussões, saudável isso, leva para a academia, fui professor por 20 anos em faculdade, então leva isso para a universidade trata isso, vê soluções, leva o pessoal de tecnologia, né, junta aí o pessoal que tem as ideias, a criatividade, forma as startups, e aí é o resultado que a gente vê, né? A gente vê todo o ciclo de uma startup acontecendo, né? Trazendo o tema, discutindo o problema,
buscando soluções e apresentando. Então é importante ter essa visão 360, levar para a academia, para os prefeitos municipais, né, para as escolas, em casa. E sim, é importante discutir para se conscientizar, né? Então, são temas importantíssimos hoje para o nosso dia a dia. Luiz, você acredita que é um mercado que ainda apresenta desafios relacionados principalmente à rastreabilidade, à logística reversa e até a questão do reaproveitamento de materiais? Total. O Brasil a gente brinca que é um berço para o empreendedorismo, né? Então a gente tem identificado, eu empreendo há 22 anos. Então o que a gente percebe? Que todo segmento, todo mercado, todo nicho, ele tem sim oportunidades, né? Então, e o que o empreendedor faz? Ele busca resolver problemas e dali, né, eventualmente, a gente faz dinheiro, né? Então, aí dali que vem a lucratividade, dali que a gente vê a necessidade de retroalimentar todo o ecossistema, né? Pagando impostos, contratando pessoas, serviços para esse tipo de problemas. O Brasil, como eu falei, é um berço, então aqui muitos estrangeiros, inclusive, vêm para o Brasil em busca disso, sabendo que a gente tem, né, aí desafios em todas as áreas e que esses desafios traz várias oportunidades, né? E aí é legal isso, né? Começar desde a escola ali, falar sobre empreendedorismo, né? A pessoa pode ter, e é legal, tá tudo certo, ter ali o emprego, né, de carteira assinada, a CLT, tá tudo certo. Mas tem muitas pessoas que estão buscando empreendedorismo porque né, são pessoas inconformadas, digamos assim, né? Ela quer contribuir mais com a sociedade, ela quer. Então a gente sempre fala isso. O Brasil ele é um mar de oportunidades, né? E cada empreendedor que busca resolver o problema, ele retroalimenta todo o ecossistema e passando exemplos para as gerações, né? Isso que é importante, fazendo o país, o Brasil, cada vez mais forte. É verdade, Luiz. Você falou bem, né? O brasileiro, o consumidor, o empreendedor em geral, eles têm buscado cada vez mais práticas sustentáveis. Você citou mais cedo a sigla ESG, que tem sido cada vez mais praticada pelas empresas, né? No caso de uma startup como a Trachinha, como é que ela pode se diferenciar nesse mercado? Legal, excelente pergunta. O desafio depois que você arruma seu primeiro cliente, né? Então a jornada da startup identificou o problema, né? Propôs uma solução, testou essa solução, melhorou a solução e colocou no mercado. Legal. Aí você tem um cliente, 2, 3 clientes. Mas aí começa você identificar como você ganhar mais escala. Então, ou seja, mais tecnologia. Ponto. Por quê? A tecnologia você escala rapidamente, né? Talvez com a tecnologia pronta você não vai precisar de muita gente para colocar mais esforço. É diferente se você tem um recipiente para guardar grãos, uma cooperativa, um exemplo. Então você precisa de mais gente, você precisa de mais equipamento, você precisa de mais tonéis, você precisa de mais, né, infraestrutura. Tecnologia não. Está pronto, está ali, um botão, né, muda o servidor ali, você consegue atender mais 1000 clientes. Então o desafio agora olha para o mercado no 360. Quem são os fornecedores daquele cliente dele? Quem são os concorrentes daqueles clientes dele? Porque dali você consegue mapear novos clientes, né? Aí você consegue entrar em outros segmentos oferecendo a mesma solução ou mudando pouca coisa da sua solução para atender milhares de outras empresas. A gente brinca em startup que a gente faz uma solução tentando atingir um alvo e acerta no que não vê. Então, empreendedorismo também é isso. É você buscar agora olhar para o mercado no 360. Quem são os fornecedores do seu cliente? Quem são os concorrentes do seu cliente? Quem são empresas parecidas que fornecem
basicamente o que o seu cliente oferece. E aí você consegue atingir mais clientes. Essa é a minha observação, eu tenho percebido que tem funcionado. Perfeito, Luiz Zic. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas é como você falou, um mercado promissor, que tem muito a crescer para quem quer empreender, quer criar aí, tem uma ideia bacana, criativa, uma solução inovadora e quer, de fato, ser dono do seu próprio negócio, criar uma startup. Tem muito mercado, até porque o levantamento da ONU revela que apenas 3% do lixo eletrônico de toda a América Latina é descartado de forma correta, ou seja, tem muito campo a ser explorado, a ser preservado. Luiz Zic, empresário e mentor de startups e empresas e startups, eu quero aqui agradecer a sua participação conosco no projeto Startup aqui do canal Empreender. Bom, legal, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, sucesso a todos, sucesso às startups, parabéns pelo trabalho de vocês, estou sempre à disposição. Obrigado mais uma vez. E o projeto Startup está terminando. Ficou com vontade de assistir mais? Acesse o nosso canal no YouTube, que aparece aí na tela, e confira toda a nossa programação, porque assistir, você já sabe, é sempre um bom negócio. Eu espero você no próximo Projeto Startup. Até lá!